e na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Esta é uma tarde de bênçãos, né? Lá fora está fresquinho. Deus nos tem abençoado e nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vai um cafezinho? Nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Deus, Ele é muito bom. Ele mandou o melhor que Ele tinha para me salvar e salvar a você. Foi um negócio assim muito extraordinário, né? Deus pegar o seu filho, seu único filho, e mandar a este mundo para morrer no meu e no seu lugar. Isso é algo assim extraordinário, sobrenatural. Porque Jesus veio, morreu por nós, pagou o nosso preço, e eu estou muito agradecida pelo que o Senhor fez por mim. Porque eu não tenho como pagar, eu não tenho como expressar a minha gratidão a um Deus que pega seu único filho, o melhor, seu unigênito, né? E manda este mundo para morrer na cruz no meu lugar. Você imagina, eu errei tanto, eu falhei tanto, eu fiz tanta besteira da minha vida, e Deus ainda me amar, ainda se importar comigo, ao ponto de mandar o seu filho morrer por mim. Isso não é motivo para ser grato a Deus? Não é motivo para ser muito agradecida a Deus pelo que Ele fez? Eu só tenho que dizer assim: Deus, muito obrigada. Eu te agradeço de todo o meu coração, por sua bondade, por sua misericórdia, e devo, cada dia, crer mais naquele que morreu no meu lugar, que é o meu Senhor. Eu declaro isso todos os dias, que o Senhor é o meu pastor, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que morreu por mim para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Eu sou muito agradecida a Deus. E não posso deixar de te falar que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de prodígios, é um Deus de maravilhas. Ele nunca falhou e jamais vai falhar. Ele sempre socorreu aquele que dele precisava. A palavra de Deus nos diz que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Genesi Maria Lopes. Genesi, seja bem-vinda. Deus te abençoe, princesa. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Se não fosse essa santa e preciosa palavra, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor nos amou, não é verdade? E por Ele ter nos amado, Ele tem cuidado de nós. O Salmo 100 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos de alegria e reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio.
Entrem por suas portas com ação de graças, em seus atos com louvores. Deem graças, bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece de geração a geração. Hoje eu quero te falar desse Deus que não falha, né? O Salmo 100 é um salmo de ação de graças. Eu acho que você tem inúmeros motivos para agradecer a Deus, ser grato a Deus. Só por respirar sem precisar de um balão de oxigênio. Eu que já fiquei em balão de oxigênio, eu sei tanto que é difícil. Só de você poder respirar sem aparelho, sem estar entubado, já é motivo de sobra para você agradecer a Deus pelo privilégio de ter um Deus que não falha, de ter um Deus que não dorme. E o salmista diz aqui: aclamem o Senhor, bendiga o Senhor, falem desse Deus aonde quer que você andar. Eu estava aí pensando, quando Herodes mandou matar Tiago, ele viu que tinha agradado os judeus e agora ele toma uma decisão. Ele guarda o apóstolo Pedro para matá-lo no outro dia. Ele queria que Pedro fosse sacrificado no outro dia, né? Então, Pedro está ali amarrado, seus pés amarrados, suas mãos amarradas, quando um anjo... Vai tomar um cafezinho? O anjo entra, toca em Pedro que estava dormindo. Pedro estava tão tranquilo. Primeiro, Pedro sabia em quem ele cria. Pedro sabia o quanto Deus o amava. Pedro sabia que se ele morresse, ele iria ao encontro do seu Senhor nos ares, do nosso Senhor, de Jesus Cristo, que ele acompanhou durante a sua vida, né? Seu ministério aqui na terra. Então Pedro tinha certeza que ia morar com Deus. Ele dormiu, não estava nem aí para o que ia acontecer no outro dia. Agora eu vejo irmãos: pastora, olha a iminência de uma terceira guerra mundial. Pastora, a Covid voltou. Pastora, olha aí a pandemia, né? Irmãos, tudo isso está escrito aqui, ó. Por isso eu preciso, mais do que nunca, me firmar na verdade, me firmar no Evangelho, me firmar em Jesus Cristo, tomar posição de mulher de Deus, tomar posição de serva de Deus. Sabe, hoje eu conversava com uma pessoa e eu disse para ela assim: eu quero ser o mais parecido possível com Jesus. E aquela pessoa olhou para mim, com muita sabedoria, e disse para mim: não era melhor ser igual a Jesus? Só que ser igual a Jesus é impossível, porque ele nunca pecou, porque Jesus nunca falhou. Jesus sempre foi um extremo obediente ao Pai que está no céu. Jesus cumpriu literalmente o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Mas ser o mais parecido possível com Ele, hoje, é um dos meus objetivos. A palavra diz: aclamai ao Senhor todos os habitantes da terra, todos os moradores da terra, e prestem culto ao Senhor com alegria. Sabe, irmãos, hoje eu fico às vezes observando
como a igreja não tem mais aquela alegria de estar aos pés do Senhor. A alegria de chamar o Senhor, a alegria de cultuá-lo, de adorá-lo. E a Bíblia diz: todos os habitantes da terra prestem culto ao Senhor com alegria. Qual é o tipo de culto que nós temos apresentado ao Senhor? É uma valorização do ego, né? Eu sou, eu faço, eu posso, eu fiz, eu aconteço. E Deus está chamando a mim e a você para sermos servos e servas e buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, isso com gratidão no nosso espírito, dizendo: Deus, eu sou grata pela minha salvação. Eu sou grata por ter enviado seu filho a este mundo. Eu sou grata porque os meus pecados ficaram lá na cruz. E eu agora posso me alegrar, posso me regozijar, posso ter esperança de morar na glória com Deus por toda a eternidade. Não porque eu mereça, longe de mim. Eu não tenho nenhum mérito. Às vezes você pergunta para as pessoas assim: e aí, você tem certeza da salvação? Estou pelejando, né? Estou lutando. Se eu merecer, ninguém merece. Nós somos pecadores. Mas ele foi à cruz como teu representante. O sangue de Jesus Cristo os purificou de todo pecado, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Por isso, a palavra de Deus diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos fez e somos dele, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós somos povo de Deus. Cadê a alegria de servi-lo? Cadê a alegria de sair na rua e falar para todo mundo: olha, Jesus te ama, Jesus tem um projeto na sua vida, Jesus quer salvar a sua alma. Cadê a alegria que nós temos de chegar no culto cantando, louvando, adorando o Senhor? Tem irmãos que chegam e sentam, e você olha nele, parece que ele foi para a guerra. Parece que ele está com o estômago ruim. E fecha a cara e se tranca. E a gente já não é bonito. E ainda com a cara feia, com a cara fechada, né? A palavra de Deus diz: servi ao Senhor com alegria. Prestem culto ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou. Quando seu pai e sua mãe tiveram um relacionamento íntimo, milhões de espermatozoides correram para fecundar a sua mãe. Mas você, Deus deu um empurrãozinho, porque Deus queria você. E você venceu. E você está aí do outro lado. Você pode não estar me assistindo agora, mas daqui a pouco você vai assistir essa live e vai ver o quanto Deus é bom. Como eu estava dizendo anteriormente, depois eu volto aqui no Salmo 100, aconteceu algo muito extraordinário quando aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Então, amados, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele abalou as estruturas das religiões. Os fariseus se sentiam os donos da salvação. Quanto mais você levasse ouro para o tabernáculo, mais você estava livre dos seus pecados, você podia pecar à vontade. O que importava era suas ofertas. O brilho do ouro ofuscava
o brilho do Senhor Jesus Cristo. Triste isso, né? Dói, né, a gente falar isso, mas era uma verdade. Então, a palavra vem dizendo aqui para mim e para você que Herodes matou Tiago e deixou Pedro para outro dia. Só que à noite o anjo entrou, chamou Pedro e Pedro saiu pelas portas. O anjo foi abrindo portas. E quando amanheceu o dia, os soldados levantaram. Cadê Pedro? O Pedro que estava todo algemado, amarrado, guardado por muitos soldados. Pedro saiu da prisão, porque o anjo abriu a porta. Irmão. Hoje Deus quer mandar um anjo aí onde você está para abrir as portas para você, para que você possa passar livre, aleluia, glória a Deus. Deus quer abrir portas para você, porque Deus é bom, Deus não falha. Nós precisamos entender isso que a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Comecem a glorificar aquele que vive e reina para sempre, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que vive para toda eternidade. Olha, a palavra diz, pois o Senhor é bom. Primeira coisa que você tem que entender, não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo. Tem pessoas, pastora, o comunismo está tomando conta da nação. E daí? A culpa é da igreja. A culpa é de nós, pastores, de nós, crentes. Porque deixamos nos envolver por muitas coisas e nos esquecemos de buscar o Senhor como se fazia necessário. Por que Pedro saiu da prisão? Porque tinha um grupo de irmãos na casa de João Marcos orando pela vida de Pedro, pedindo que o Senhor desse livramento para Pedro, porque Tiago já estava morto. E Deus enviou um anjo, Deus respondeu. Eu não sei qual foi a oração que Paulo e Silas fez quando eles estavam na prisão. A Bíblia diz que eles foram presos injustamente. E lá na prisão, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, serviam ao Senhor com alegria. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Está lá, se não me falha a memória, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então, aqui estava uma igreja que orava, uma igreja que realmente adorava a Deus sem se importar com a circunstância. Porque Paulo e Silas é a igreja do Senhor, como eu e você somos. Está aqui, é capítulo 16, né? No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16, Paulo e Silas estavam presos injustamente. Mas eles não ficaram dizendo, por que Deus permitiu isso? Por que nós estamos passando por essa situação? Qual foi o nosso erro? Que a maioria dos crentes fazem isso, né? Mãe chega e pastor, por que eu perdi meu emprego? Não sei. Certamente você não cumpriu com as exigências da sua empresa. E se você não cumpre com as exigências da empresa, o proprietário tem todo o direito de mandar para a rua. Porque quando o funcionário é bom, o patrão não manda para a rua. E funcionário bom, não. Funcionário bom a gente quer segurar. A gente não abre mão dele. Dá para você entender isso? Né? Glória a Deus. Tem mais gente chegando aí, né? Deixa eu passar esse aqui, que sem isso aqui, ó. Meus lábios são muito ressecados esses dias, né? Desculpa a simplicidade, mas na simplicidade nós vamos chegar lá. Então, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Você já pensou, estava preso, não sabia quanto tempo ia ficar ali, né? Uma masmorra fedorenta, onde não tinha saneamento básico, onde eles faziam suas necessidades ali. Todos os presos faziam suas necessidades ali. O cheiro deveria ser insuportável, o odor insuportável, mas ali estava Paulo e Silas adorando. Você já pensou? O que você tem feito
Você tem adorado o Senhor na hora da luta? Paulo e Silas aqui me dão um exemplo de como um servo do Senhor se porta diante das lutas. Eles oravam e cantavam louvores. Jânio, Deus te abençoa, Deus abençoa sua esposa, Deus abençoa sua filhinha. E nós estamos esperando você na igreja. O pastor Gino gosta muito de você, viu? Estamos esperando você na igreja. Deus tem um plano na tua vida. Então, amados, o que acontece? Enquanto Paulo e Silas adoram o Senhor, as portas da prisão foram abertas. As portas da prisão foram abaladas. E naquela hora que as portas foram abaladas, que elas foram abertas, os presos saíram. E naquela hora, o carcereiro queria se matar. Deu um desespero, deu medo. Porque ele sabia que pagaria pela vida dos presos que tivessem fugido. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, Deus é tão glorioso, que naquele momento, oi Meire, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe, minha filha. Naquele momento, Paulo gritou, não se mate, nós estamos aqui, nós não vamos embora. Foi um milagre que Deus fez, sabe? Deus é Deus de milagres. Paz ao Senhor, Meire, seja bem-vinda. Deus é Deus de milagre. Você precisa entender isso, que o Deus de milagre não falha. Que o Deus de milagres não dorme. Ele fez com que aquele carcereiro e toda a sua família aceitassem a Cristo e fossem batizados e fossem salvos. Meu irmão, minha irmã, salvação só por meio de Jesus Cristo, daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós às vezes esquecemos das armas que nós temos que usar. Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que não conhece impossíveis. Eu não sei o que você passa na sua vida. Eu não sei qual é a luta que você trava. Mas eu quero te dizer, seja ela qual for, Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Por que Deus tem a solução? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está na sua mente, o que está no seu coração, as suas intenções, Ele sabe tudo. Onipresente por quê? Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que Deus tremendo esse. Onipotente por quê? Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O poder dele é extraordinário, Ele não falha, Ele não erra. Deus não conhece impossíveis. E Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua casa. Ele quer abençoar a sua família. Para Deus não tem nada impossível. Você precisa conhecer a palavra desse Deus. Você deveria ter o desejo de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela pode mudar qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Você vê, Jacó tinha um filho, mas Jacó criou esse filho mostrando para os irmãos desse filho, mostrando para os outros filhos dele, que ele amava mais esse filho. E o que ele fez? Ele gerou ciúme no coração dos irmãos. Agora os irmãos, irrefletidamente, sem pensar, de uma maneira muito grotesca, pega José, vende José como escravo, olha só, vendeu meu irmão como escravo, rasga suas vestes, passa no sangue de um cordeiro e manda para o seu pai. Será que eles não sabiam a dor que estava infligindo em duas pessoas? Tanto no pai. Andréia Ferreira Camargo, seja bem-vinda, Deus te abençoa, querida. Estava causando uma dor intensa em Jacó e uma dor intensa em José. Estava sendo separado da sua família, vendido pela sua família. Era para ele ter um ódio tremendo desses irmãos.
Mas o que Deus faz? Deus não abandonou José. José foi vendido como escravo. Primeiro vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para Potifar. A mulher de Potifar cobiçou o que ela não podia ter. Ela cobiçou José, ele era jovem, ela já era uma senhora. E ela cobiçou. Paz do Senhor, querida, seja bem-vinda. É uma alegria ter você comigo, viu? Andréia, seja bem-vinda. Deus te abençoe e te guarde. Aí o que acontece? Ele vai preso, a mulher o denunciou, a mulher fez um falso testemunho dizendo que ele havia tentado se apoderar dela. E Potifar automaticamente leva José para a prisão. E ali ele ficou anos, mas até na prisão Deus abençoou José. Deus é bom, Deus não falha. E um dia, Faraó tem um sonho, e o sonho tirou o sossego de de Faraó, e Faraó procura alguém para interpretar o sonho, e ninguém consegue interpretar esse sonho, até que alguém diz, tem um rapaz na prisão, um dia eu sonhei, e ele, o que ele falou, ele interpretou meu sonho direitinho, o que ele falou se cumpriu. Aí ele fala, olha, traz esse rapaz. De presidiário, no outro dia, ele se tornou governador do Egito. É isso que Deus faz com o povo dele. Deus até permite que a gente passe por provações, por lutas, para sondar o que está no nosso coração. Nós já temos bons anos, eu e meu esposo, trabalhando, né, no ministério. Trabalhando no nosso chamado. Sinceramente, a gente já passou lutas que eu achei que a gente não ia suportar. Teve lutas muito difíceis de serem suportadas. Mas o Senhor não falha. O Senhor se compadeceu da nossa vida. Hoje eu olho para trás, dá licença, tá? Minha boca tá ficando muito seca, né? Então, hoje eu olho para trás e louvo a Deus por tudo que Ele fez. Eu olho para trás e falo com toda dificuldade, valeu a pena, vou continuar, porque tudo que eu quero é morar no céu. Tudo que eu quero é um dia subir ao encontro do meu Deus. E quando chegar lá, poder apresentar meus filhos, minhas filhas que eu ganhei para Ele. Poder dizer, Senhor, o Senhor confiou em mim. Pastora Marli, querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe, amada. Sabe o quanto tu és querida por mim. E muito mais pelo Senhor nosso Deus, né? Deus te abençoe grandemente. Então, amados, é algo assim muito sério que nós precisamos. Missionário Caetano Tavares, meu irmão das Minas Gerais, Deus te abençoe, que honra ter o Senhor conosco. Um abraço na missionária Magda, que honra, viu? Deus te abençoe, um abraço no seu filho, muito querido, muito amável com a gente, né? Que Deus abençoe o senhor aí na Nanuque, nas Minas Gerais. Ainda quer ir aí um dia, pode ter certeza. Então, amados, Deus pega José e transforma esse presidiário, filho amado de Jacó, odiado pelos irmãos, no governador do Egito. O segundo maior homem no governo do Egito. E ele nunca cobrou isso dos seus irmãos. Ele fez até umas pegadinhas com eles, dando um pouco de medo, mas ele não teve coração para puni-los. Eu estou lendo a minha Bíblia, hoje eu estava lendo que Jorão mandou matar todos os seus irmãos, né? Com medo de perder o trono para eles, todos. O filho Oh, Jesus! Tantos homens que mataram seus irmãos com medo de perder o trono. José não. José sabia que o trono do Egito tinha sido lhe dado pelo próprio Deus.
Por isso você não vê em nenhum lugar da Bíblia José reclamando. Quando os irmãos chegaram, tem misericórdia, nós disse, não, vocês pensam que me fez um mal, mas era Deus para preservar a própria vida de vocês. José tinha uma visão extraordinária, por isso que Deus o abençoou. Muito obrigada, missionário, por nos assistir, viu? Deus abençoe o senhor, missionário Caetano. Deus te abençoe com muita saúde, o senhor é muito precioso. Então, amados, nós precisamos entender que Deus transforma um presidiário, um escravo, em um governador. Agora, por que eu vou ter medo? Eu me lembro que na década de 80, eu trabalhei com o Irineu Heder aqui em Goiânia, e eu me interessei muito pelos países das cortinas de ferro, das cortinas de bambu, e me interessei muito pela igreja sofredora, pela igreja perseguida nos países comunistas. E eu orava, eu descobri que na Rússia, mais precisamente em Moscou, havia uma polícia secreta que cuidava principalmente dos presos que se diziam evangélicos. E as torturas eram as mais variadas. E mataram muitos homens, e mataram muitas mulheres, e mataram crianças, e mataram jovens. E eu procurei conhecer o nome daquela polícia, era KGB. E eu comecei a orar com um grupo de irmãs pedindo ao Senhor que tomasse a KGB na mão dele. Um dia a irmã me convida para irmos à Rússia. E meu marido liberou, eu fui com ela a Moscou. E quando eu estava lá no Kremlin, lá na Praça Vermelha, a moça que estava nos guiando disse, olha, aqui foi o prédio da KGB, que hoje está desativada. Eu fui na época do Gorbachev, né? Ele havia, naquela época, instituído a perestroika na Rússia, e por isso o povo estava até sem saber o que fazer, porque eles tinham vivido alguns anos de intensa privação. Mas, amados, Deus mudou a história. E só não mudou mais que não tem pessoas para orar como se faz necessário. Por que o Brasil está como está? No seu preço do arroz aí na sua cidade, nem me fale, mas aqui está muito caro. Ontem eu me assustei, um pacote de açúcar, quase R$30. Quando eu fui pagar, eu disse, você não está enganado? Ele disse, não, senhora, esse é o preço. Então, se a situação está difícil e o povo de Deus conhece a Deus, por que não orar? Se a palavra de Deus diz, clamas a mim, eu te responderei. Se o Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Às vezes eu fico olhando os círculos de oração. As irmãs oram meia hora e depois fica uma hora falando mal da vida dos outros. Eia! Será que não está na hora de nós acordarmos? Deixar de preocupar com a vida do irmão? Deixar de preocupar com a vida da irmã? Deixar de preocupar com o governo e nos prostrar diante de Deus e lembrar que Deus não perdeu o controle da nossa nação? E que se eu orar, se você orar, se nós orarmos, juntarmos as nossas orações, Deus pode mudar a história dessa nação? Cabe a mim e a você tomar uma atitude. Nós somos provocadores de milagres. Milagre só acontece quando você crê e quando você fala. Jesus habita em você, Jesus habita em mim. Ele é o Senhor dos milagres. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante de Nabucodonosor, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados lá dentro. Mas, irmãos, será que você já parou para analisar aquilo ali? Imagina
3 jovens jogados aí numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Você queima a pontinha do dedo, dói pra caramba. Eu já queimei toda essa mão, esse braço, já queimei um pé. Eu sei o quanto que dói. Agora você imagina ter todo o corpo jogado. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo dele se queimou. E quando o rei olha lá dentro da fornalha, não tem apenas 3 homens, tem 4. Deus, Jesus, entrou lá dentro com eles. Você está me entendendo? Então, muitas vezes está nos faltando fé. A gente quer ver as nossas emoções fluir, a gente quer gritar, quer pular, quer dançar. Avivamento, avivamento. Avivamento, ele vem com choro, ele vem com lágrima, ele vem com arrependimento de pecado, com vida no altar, com sinceridade, com mudança de atitude. Eu era rebelde, não sou mais. Eu era desobediente, não sou mais. Eu quero morar no céu. Eu quero subir no arrebatamento da igreja. Eu preciso me parecer o mais próximo possível de Jesus. Ser como ele é impossível. Mas ser muito parecido com ele nos ensina. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu tenho muito que aprender com ele, você tem muito que aprender com ele, ele tem muito a nos ensinar. Esses são os dias de aprendizado. Jesus, ele é um Deus compassivo, misericordioso. Ele se preocupa com as suas necessidades. Lembra da multidão que estava com ele no deserto? 3 dias ouvindo Jesus, o povo, né? Estava ali ouvindo Jesus, querendo algo mais forte de Deus. As palavras de Jesus iam lavando as suas almas, iam lavando os seus corações, iam tirando a tristeza do seu coração. Irmãos, eu conheço crente que nunca leu a Bíblia, nunca leu essa Bíblia toda. Misericórdia. Misericórdia. Olha, eu comecei a ler minha Bíblia dia 1º de janeiro. Agora eu estou aqui no capítulo 27 de 2 Crônicas. É possível sim ler a Bíblia 1, 2, 3 vezes ao ano. É só a gente querer. O meu dentista, o ano passado eu terminei de ler minha Bíblia em abril. E quando eu disse para ele, eu estou hoje terminando o Apocalipse, ele disse para mim assim: pastora, eu sou crente há 15 anos. Eu nunca li a Bíblia toda. Eu falei: doutor, é falta de disciplina. É falta de compromisso. É falta de foco. Se eu coloco meu foco, eu disse para o Senhor, no mínimo 2 vezes esse ano 2024, eu vou ler minha Bíblia toda. Eu não posso quebrar o meu compromisso. Eu deixo tudo por fazer. Eu levanto mais cedo, eu deito mais tarde, mas eu cumpro com o meu compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso. A palavra dele me traz vida. A palavra dele me traz esperança. A palavra dele me traz alegria. A palavra dele me traz ensinamento. Eu já disse para o Senhor que eu não quero mais conhecimento, eu quero revelação. Eu preciso de revelação. Porque quanto mais vazio você está, mais você fala de você, né? Falando aqui agora, eu me lembro que eu li certa feita que um senhor disse para o filho dele: olha, filho, escuta, ó, tá vindo um carro de bois. E esse carro está vazio. Aí o filho disse assim: ah, pai, por que o senhor sabe que o carro está vazio? O senhor não está vendo carro nenhum? Ele falou assim: porque o carro vazio faz muito barulho, né? E a gente também, quando a gente está mais vazio, você faz muito barulho. Mas quanto mais você se enche de Deus, mais você quer o aconchego dele, mais você quer o colo, o braço dele, mais você se firma na rocha que é Cristo, mais você se firma no escudo que é a palavra, que é a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito.
E Deus está nos chamando. Deus quer trazer um grande avivamento sobre a minha nação, sobre a nossa nação. Eu tenho uma responsabilidade com essa nação, assim como você tem também. Mas o que é que nós estamos fazendo? Quando Daniel estava se destacando lá no império, a inveja, o ciúme, fez com que planejassem contra ele, que ele fosse lançado dentro de uma cova de leões, leões famintos. Mas eu te pergunto, ele pereceu? De jeito nenhum. Deus trouxe o livramento. Assim também, se for da vontade de Deus, ele vai trazer livramento para mim, vai trazer livramento para você, vai trazer livramento para nossa casa. Nós temos que nos encher de fé, nos encher de esperança. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Não importa o que você está passando, não importa as dificuldades que você tem enfrentado. Com certeza, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora em glória por Cristo Jesus. Nosso Deus não falha. Quanto mais eu envelheço, quanto mais eu me firmo no Senhor, porque eu não sei o dia da minha partida, eu não sei o dia que eu vou embora, mas uma coisa eu aprendi: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, pastora fulano, missionária, fulano está falando, ciclano. Não tem problema. Podem falar à vontade. O meu advogado nunca perdeu batalha. O seu advogado nunca perdeu batalha. Ontem uma filha minha na fé me ligou, lá do Pará, dizendo: pastora, ore pelos meus pastores aqui, porque eles estão sendo rechaçados. Elisamar, minha prima querida, está nos assistindo aí da Espanha. Deus te abençoa abundantemente, querida. E ela disse: olha, tem uma pessoa que está perseguindo eles, falando mal deles. Irmãos, falaram mal de Jesus, não vai falar mal de nós? Bendito seja Deus, a palavra diz: olha, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bendito seja Deus. Você só precisa crer no seu coração que Deus é Deus de justiça. Ele é Deus de amor. A sua graça é imensurável. Mas a base do seu trono é juízo e justiça. Por isso nós precisamos estar aos pés do Senhor, nos firmar no Senhor. Essa moça que entrou aí agora, a Elisa, né, Elisamar, é minha prima. Tem esse sobrenome Sanches porque casou com José, que é espanhol. E Deus esses dias deu um grande livramento para ela, deu uma grande bênção para ela. Ela teve um nódulo e a médica disse que tinha que operar com urgência. E ela voltou para a Espanha e fizeram todos os exames. E ela está orando conosco, está no nosso grupo de intercessão. E Jesus estendeu as mãos e fizeram todos os exames. E o nódulo desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E eu louvo a Deus por sua bondade e misericórdia para conosco. Viu, Elisamar? Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que o Deus que deu livramento para Paulo, para Silas, que deu livramento para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, é o meu Deus, é o nosso Deus. E Ele não falha, Ele faz milagres. Lembra, a multidão estava lá no deserto com fome. Você acha que Deus não se importa com as suas necessidades? Ele se importa sim. Ele sabia que Elisamar tinha necessidade de ser curado desse nódulo, que a médica disse para ela que ela precisava operar. Mas o Senhor
estendeu as suas mãos e arrancou esse nódulo sem precisar de corte. Porque ele é o cirurgião dos cirurgiões. Ele é o médico dos médicos. Eu tinha uma moça na igreja chamada Silsa. E um dia eu estava orando por ela. Ela estava com falta de ar, estava com uma virose. E eu orei por ela. O tempo passou, nós oramos. E ela foi ao médico e foi tirar um raio-x. Quando tirou o raio-x, o médico olhou e falou para ela assim: onde você fez essa cirurgia no pulmão? Ela disse: doutora, eu nunca fiz cirurgia no pulmão. Ele falou: fez sim. Aqui o sinal dos pontos. Estava o sinal do corte dos pontos. Gente, Deus é tremendo. Sim, minha amada, eu vi os teus exames, eu louvo a Deus pelo teu milagre. Vou contar para todo mundo que Deus fez na sua vida, como fez na vida da Silsa. Depois a Silsa teve uma perna inchada e a perna começou a inchar muito e o problema sério, e o médico disse: tem que amputar. E ela veio para mim.